Pastor Zé Carlos, eu já fui pregar o evangelho no continente africano pelo menos por 7 vezes. Eu viajei aquele continente para pregar e recebi um primeiro convite no ano de 2012. Fazem 10 anos que foi a primeira vez em África. E eu fiquei muito empolgado. Todo pregador que ama ganhar vidas, creio eu que queira ir na África. E comecei a orar, expectativa. Alguém ficou sabendo que eu ia lá na África, disse: tu vai na África? Eu disse: vou. Cuidado, hein? Tem cada bruxo lá na África que enquanto está pregando lá, tua família acaba aqui. Irmão, eu fiquei até mais crente. Eu fui jejuar. Não, a pior notícia, alguém disse assim: tu vai comer rato. Eu disse: rato eu não vou comer. O que é que eu fiz? Comecei a juntar um pouquinho de dinheiro. Disse: eu vou viajar. Quando eu passei na casa de câmbio lá no aeroporto, eu troquei reais por dólares, coloquei no paletó e disse: eu vou me manter enquanto eu estiver ali. O rato eu não vou comer. Irmão, eu viajei, desci ali em Luanda. Primeira vez, meio assustado, já desci no aeroporto procurando bruxo. Pensa num crente cismado, vê se não tinha ninguém passando de vassoura. Irmãos, o pastor já me recebeu e disse: pastor Alex, hoje ainda o senhor vai pregar. Eu estava meio assustado, mas com vontade de pregar. Só deu tempo de passar lá na hospedagem, trocar a roupa, colocar o paletó, peguei o dinheiro, coloquei no bolso do paletó e fui para o culto. Cheguei na igreja já procurando bruxo. Mas eu não encontrei o bruxo. Eu encontrei uma igreja lotada de gente fervorosa, adorando ao Deus vivo. Irmão, e que culto! A igreja cheia de gente fazendo barulho, dando glória a Deus. Eu falei: meu Deus, o bruxo passa longe daqui. Muita dança, muita alegria. Esse negócio de culto frio, céu de bronze, foi o Brasil que inventou. Culto onde o pessoal está de cabeça baixa. Já viu como é que nossos irmãos adoram? É muita dança, é muita alegria, irmão. Eles vão para a igreja com vontade de cultuar. 15 minutos de culto, o pastor entrou atrás do púlpito e eu não conhecia a liturgia. O pastor disse: pare o culto, igreja. Eu já peguei a Bíblia, coloquei e disse: e agora, Espírito Santo? E o pastor disse: é a nossa oferta. Eu disse: oferta normal. Peguei a metade do que eu levei, achando que eu era liberal. O ambiente estava muito cheio da glória de Deus. Já viu como é que eles iam ofertar? Ninguém de cabeça baixa, pensando o que vai pagar amanhã. Eles vêm dançando, pulando, pasme, virando cambalhotas. Falei: meu Deus. Fui no gasofilácio, meio tímido, assembleano. Coloquei a oferta, voltei, falei: será que isso é de Deus? Mais 15 minutos de muito louvor e eles começaram a dançar. Como eu não sabia dançar, eu dava uma mexida para não ficar fora do ambiente. Mais 15 minutos o pastor entrou atrás do púlpito e disse: pare o culto, igreja. Eu peguei a Bíblia e disse: agora. Ele disse: é a nossa segunda oferta. Eu disse: segunda? No Brasil já te dá um processo, hein? No Brasil alguém ia colocar teu nome na internet. Irmãos, mas eu fiquei assustado. A igreja, quando ele falou é a segunda oferta, deu um pulo do banco. E a música começou. E eles vieram dançando. Eu fiquei constrangido. Peguei tudo que tinha no bolso. Tu tá rindo que não era contigo, irmã. E fui ofertar com aquela frase que você falou a pandemia inteira: Deus proverá. Teve um que veio ofertar pulando, virou a cambalhota, raspou o pé no meu rosto e fez assim para mim, ó. Fiz assim para ele, voltei para o meu lugar. Mais um louvor. E o pastor disse: agora sim vamos ouvir a palavra. Peguei o microfone naquela primeira noite e preguei, irmão. Mas preguei com muita força. Estava com vontade de pregar. Muita gente aceitou a Cristo naquela noite, porque tinha muita gente no lugar. Quando eu terminei de pregar com a roupa ensopada, fui devolver o microfone para o pastor, pensando que ele vai dar a bênção e vamos descansar, e amanhã é outro dia. Ele já veio, irmão, tomado no poder, e pegou o microfone da minha mão. Eu disse: pastor, que é mais culto, meu Deus. E ele disse: igreja,
culto. Eu disse, aí já é demônio, Jeová. Ele disse, é a terceira oferta. Eu coloquei a mão no bolso, gente. Não tinha mais nada. Só que eu fiquei assustado. A igreja deu um pulo do banco de novo. A música tocou. E eles vieram dançando, fazendo joia para o pastor, sorrindo, colocando a terceira oferta. E eu olhando. Quando entrei no carro para ir embora, o irmão está dirigindo. Eu disse, ô irmão, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode, pastor Alex. Essa igreja aí está em obras? Ele disse, obra que o senhor diz é o que? Obra de Deus ou construção? Eu disse, que obra de Deus, irmão? É construção. Ele ficou meio invocado. Ele disse, por que da pergunta? Eu disse, vou te falar por que da pergunta. 3 ofertas? Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Aí Deus tomou a boca dele. Quem crê que Deus fala? Ele disse, ô pastor, sabe por que o senhor está perguntando se a nossa igreja está em obras? É porque lá no teu Brasil, vocês só ofertam se a igreja estiver em obras. Aqui não, aqui nós aprendemos a honrar aquele que libertou nossas famílias da bruxaria, aquele que cuida dos nossos filhos. Irmão, eu coloquei o rosto no vidro do carro e fiquei quietinho. E falei, para que tu foi perguntar, cara? Quando eu cheguei na hospedagem, eu abri a porta para sair e é só da parte do senhor. Ele disse, pastor. Eu disse, oi, irmão. Ele disse, amanhã é domingo, o senhor sabe, né? Eu disse, eu sei. O pastor da igreja mandou te dar um recado. Amanhã o senhor vai pregar 5 vezes. Em lugares diferentes. Eu disse, 5? Ele disse, é. E o primeiro culto começa às 6 horas da manhã. Eu disse, não. Irmão, não tem culto 6 da manhã. Já se viu culto 6 da manhã? Ele disse assim, não é 6 da manhã aqui não. É 6 da manhã no púlpito para pregar. Já fica sabendo que aqui não tem esse negócio de o pregador chegar atrasado, viu? Eu olhei para ele, ó. Irmão, eu nem dormi. E fiquei pensando assim, ó. Esse pastor não está me respeitando. Será que ele está pensando que eu não oro lá no Brasil? Quer me colocar para orar na igreja às 6 da manhã? Aí comecei a fazer conta. Se esse pastor for crente, ele vai estar lá também. Se a mulher dele for crente, ela vai. Toda igreja, grande ou pequena, tem pelo menos 3 obreiros que você pode contar com eles. Eu disse, mais 3, 5 comigo, 6 pessoas num culto. Antes do dia clarear, o mesmo irmão estava explodindo a buzina. Vamos! Eu saí colocando paletó. Entrei no carro, ele disse, paz do Senhor. Eu disse, Senhor. Irmão, não, eu não sei se era Deus. Ele pegou o rádio do carro, colocou no último volume, no louvor. E disse, vamos adorar, pastor. Eu disse, amém, irmão. E fui pensando, irmão, não vai ter ninguém nessa igreja. Podia descansar um pouquinho. Quando ele chegou na rua da igreja, que ele virou a esquina, não tinha lugar para parar veículos. Eu olhei e disse, irmão, morreu alguém aí? Ele disse, pastor, não morreu ninguém. É o culto. A igreja já está lotada, olha lá. Escuta o barulho dos irmãos e o culto nem começou. Eu disse, a igreja está lotada às 6 horas da manhã e não era um templo pequeno. Ele disse, está lotada e não é por causa do senhor não, tá? Aqui todo domingo é assim, com pregador sem pregador, com cantor sem cantor, o domingo é dele! Irmão, ele parou o carro, eu saí do carro. Para mim entrar na igreja, o protocolo que aqui chamamos de diáconos, teve que ir na frente, senhores, fazendo assim, ó. Sai, deixa o pregador passar, sai. Deixa o pregador passar. Até eu chegar no púlpito, ele empurrou os 20. Quando eu cheguei no púlpito, irmão, não tinha quase lugar. A igreja, 6 horas da manhã, estava incendiada. Eu vi lágrima no rosto. As irmãs arrumadas, louvando a Deus. Línguas estranhas. Uma adoração espontânea.
Tinha gente que estava levantando a cadeira. Eu disse, meu Deus, que culto é esse, 6 da manhã? Lá no Brasil, alguém chega atrasado, cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua, reclama de tudo, fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal do louvor. Até a música ele não gosta. É só para te lembrar que o culto aqui não é para você, mas o culto é para aquele que é digno de honra. Que culto, que essência. Quando eu peguei o microfone para pregar, eles não deixavam eu pregar. O que eu falava, eles gritavam, pulavam. Quando terminou aquele culto, eu falei, o outro culto não podia ser aqui, Jesus. Que igreja boa, abençoada. Eles gostam de cultuar. Irmão, coisa boa é você cultuar com gente que gosta de cultuar. Quando eu terminei de pregar, outra igreja era distante. Eu olhei para a porta lateral como essa aqui, ó. Tinha uns 5 irmãos que parece que estavam brigando. E eu tinha que sair dali. Eu disse, pastor, o que está acontecendo ali? Ele disse, pastor Alex, aqueles irmãos ali, um deles vai te levar lá. E sabe por que eles estão brigando? Para saber quem é que te leva lá na outra igreja. Eu disse, eles estão brigando para pegar esse trânsito de Luanda. Ele disse, sim, pastor. Para eles é um privilégio carregar um homem de Deus. Eu disse, é mesmo, é? Parece com o Brasil, né? Que para levar um pastor, fazer um favor para a igreja, tem que colocar gasolina no carro do varão. Aí escolheram o irmão. Eu entrei no carro, pastores, e ele foi assim, ó, pastor Alex, sabia que o senhor está abençoando meu carro? Que privilégio, pastor. Pastor, fui escolhido para levar o senhor hoje. Falei, irmão, vamos lá, eu que tenho que te agradecer. Ele disse, não, pastor, a sua presença aqui no meu veículo abençoou o meu veículo. Irmãos, chegamos na outra igreja, quase 9 horas da manhã. Só que ali Deus me pegou. A igreja já estava repleta, o culto tinha começado. Quando eu fui abrir a porta para sair, alguém abriu a porta para mim. Quando eu fui olhar para quem abriu a porta, uma senhora, mais de 70 anos, com certeza, cabelos esbranquiçados. Ela abriu a porta e disse, a paz do Senhor, pai. Lá eles chamam pastores de pai. Eu disse, paz do Senhor, irmã. Quando eu saí do carro, ela pegou a minha Bíblia da minha mão e colocou debaixo do seu braço. E disse assim, eu fui escalada hoje para cuidar do pai. Hoje é o meu dia de atender o pai. Eu olhei, não entendi muito. O irmão disse, acompanha ela, pastor Alex. Ela tinha uma vestimenta diferente, africana. E ela carregava um lençol no ombro esquerdo e um lençol no ombro direito. Eu não sabia para que servia aquilo. E ela olhou para a porta da igreja, virou as costas, e o pastor que estava no carro dirigindo, que era o irmão, disse, vai atrás dela. E eu fui atrás daquela irmã, ela segurando a minha Bíblia. Quando ela chegou na entrada da igreja, ela tirou um lençol e ela jogou no chão. Eu olhei para ela, olhei para o lençol. O irmão disse, pisa no lençol. Eu pisei. Quando eu pisei naquele lençol, ela tirou outro lençol e jogou dentro da igreja. O irmão disse, pisa no outro. Eu pisei no outro. Quando eu pisei no outro, com aquela idade, ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente, eu pisei no outro. Ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente, eu pisei no outro. Ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente. Eu parei e disse, o que essa senhora está fazendo? O irmão disse, ela não quer que o senhor pise no chão, até o senhor chegar no altar, para pregar a palavra do eterno. Eu disse, não, ela é idosa, vai se abaixar para quê? O irmão disse, pastor, respeita a nossa cultura, deixa ela cumprir o ministério, vai até o altar. E eu fui pisando nos lençóis. Quando eu cheguei no púlpito, eu me assentei na cadeira e ela tirou uma toalha como essa aqui. Eu estava transpirando muito, a África muito quente. Ela veio até a mim e disse, pai, eu posso limpar o teu suor? E ela passou a toalha no meu rosto. Quando ela passou a toalha no meu rosto, a minha lágrima desceu. E ela disse, eu estou aqui hoje para servir o pai. Enquanto o pai estiver, eles falam, a pregar, eu posso limpar o transpirar do pai? E passou a toalha mais uma vez, e a minha lágrima desceu e disse, Senhor,
Uma irmã com essa idade está tentando servir um pregador que vai pregar a palavra. Se é no Brasil, vão dizer que essa mulher é bajuladora de pastor. Se é no Brasil, vão dizer que ela é da panelinha do pastor. Aí o céu falou dentro de mim: o que eles chamam de bajulação, eu ainda chamo de honra. O que eles chamam de panela, eu chamo de lealdade. Eu comecei a pregar. A cada 5 minutos eu transpirava e olhava, e lá vinha ela e limpava o meu suor, e a minha lágrima descia. E eu pregava mais 5 minutos, lá vinha ela. Enquanto ela caminhava, o Espírito Santo me dizia: é que honra não consiste em palavras, Alex. Honra é entrega. Naquela manhã, muita gente aceitou a Cristo. Quem pregou foi eu. Quem ensinou foi ela. Quando eu terminei de pregar, lá vem ela. E ela disse para mim: eu sei que o pai ainda vai pregar em outra igreja. Que Deus use o pai na outra, como usou para nós aqui. Eu olhei para ela e disse: irmã, minha vontade não é levar a senhora só para outra igreja. Minha vontade seria levar a senhora para o nosso Brasil. Na verdade, irmã, quem tem que pregar naqueles eventos lá não somos nós, é a senhora. E a senhora não precisa pregar. Talvez se a senhora mostrar a toalha, alguém já entende a mensagem. Entrei no carro, olhei para trás, ela estava assim, ó. Eu disse: Senhor, será que eu vou ver essa irmã novamente? Ela me ensinou que honra não consiste em palavras, mas honra é entrega. Irmão, levanta a tua mão só alguns instantes. Você consegue adorar só por alguns segundos? O Senhor já me diz que está pegando alguém aqui. O ambiente aqui ficou mais intenso. Eu estou vendo Deus arrancar raízes do coração de alguém. Eu estou vendo uma água limpar um veneno que lançaram dentro de você. Na verdade você era para estar longe, a tua vida parou. E o que é teu já está pronto. Deus primeiro está preparando você para colocar no lugar que Ele já preparou para você. E canaroia. Alguém adore por alguns instantes. Onde a igreja aprendeu a perseguir, irmãos? Onde a igreja aprendeu a falar palavras que ferem, que machucam? Uriha, suri, cantai. Eu vivi para ver pastores que gastaram a vida no altar, entrar numa garagem, pegar uma corda e tirar a própria vida. E eu vivi para aconselhar esposas de pastores com a minha esposa, tão machucadas que as palavras que ela conseguia dizer, uma delas ela disse assim: eu quero entrar em qualquer lugar, menos na igreja, porque eles foram tão feridos por aqueles que desonraram. Tem gente na igreja que parece que sofre de amnésia, irmão. Você entra na igreja quebrado, falido, na maioria das vezes endemoniado. Aí alguém vai lá, perde uma noite de sono, coloca a mão na tua cabeça, se fadiga para ter uma revelação para pregar. Aí depois que a pessoa se recupera, ela quer contra-atacar aquele que a ajudou. Só que o Espírito de Deus está me dizendo que tem gente aqui sendo tocada. Tu vai voltar a servir. Na verdade era isso que te fazia feliz. Uriah, Shakanderia. Uriah, eu estou sentindo o céu aqui, Daniel. Lá vai eu para outra igreja. Cheguei muito atrasado no outro culto. O ambiente aqui está muito intenso, irmãos. Coloca a mão no ombro de alguém aí. Coloca a mão.
Eu estou vendo um remédio descer do céu aqui. Eu não vim aqui fazer movimento. Eu vou continuar. Eu estou vendo o remédio descer do céu. Pega ela, Jesus. Pega ele, Jesus. Trata da tua filha. Catababaxea. Ricanchoria. Está descendo um renovo aqui para alguém. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei se você crê nessas coisas, mas Deus está trocando vestes aqui. Ele está tirando vestes do teu cansaço. E vestes alvas, brancas, começam a descer aqui. E o Espírito de Deus diz que é o renovo. Arihosh. E calabaia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Lá vai eu para o outro culto. E pensei comigo, não vai dar tempo de pregar. O irmão acelerando o carro. Quando eu cheguei no outro culto, já tinham cantado os louvores. Eu apareci na porta, o pastor fez assim, ó. Eu já fui pegar o microfone. Eu ia me desculpar com a igreja. Por conta do atraso, foi culpa minha. O carinho daquela irmã me prendeu lá. E eu disse, paz do Senhor. Quando eu disse paz do Senhor, eles responderam com paz do Senhor, que quase levantou o telhado. Eu disse, eles não estão bravos. E eu peguei, abri a Bíblia e comecei a ler o texto. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de gritar, mas eu não começo gritando. Eu tenho que ler o texto, te mostrar a história, te colocar dentro do texto, para depois aplicar a palavra. E comecei a introduzir a mensagem. E eles estavam assim, olhando para o altar. Eu nunca preguei depois desse dia para um público tão atento como aquele público desde o início. Eles queriam receber algo. E se você não sabe, quem está aqui em cima tem uma visão parcial. Na verdade, nós conseguimos até ver quem está recebendo e quem não está recebendo. Quem está prestando atenção e quem não está nem aí. Eles estavam prestando muita atenção. Eu fui explicando. Quando chegou na hora da retórica, da aplicação do texto, eu liberei a primeira palavra. Tinha um irmão sentado na fileira da frente, ele era bem alto. E o púlpito era mais baixo. Quando eu apliquei a primeira revelação, ele se levantou, com a mão fechada assim. E ele veio andando na minha direção. Eu paralisei, irmão. Ele com a cara de bravo, com a mão fechada. Quando ele chegou a 1 metro de mim, ele pegou o que tinha na mão e jogou em cima de mim. Não escandaliza não. Ele jogou $300. Bateu aqui e ficou aqui. Eu olhei para ele, ele fez esse gesto. Eu não entendi o que ele fez. Lacrimejou os olhos e voltou para o lugar. O irmão viu que eu paralisei, veio correndo e falou no meu ouvido, pastor Alex, ele está dizendo que a primeira palavra que o senhor aplicou atingiu o coração dele. E a forma dele mostrar que crê jogando oferta no altar. Eu disse, irmão, o que é que eu faço? Ele disse, continua pregando. E eu continuei pregando. Os irmãos me davam susto, porque eles se levantavam na hora da mensagem, vinham correndo para frente e jogavam notas no altar. No ápice da mensagem, tinha muita gente correndo na igreja, vindo para o altar, jogando as notas e fazendo assim. O altar ficou repleto de notas. A glória de Deus tomou aquele culto. E eu falei, Deus, eles estão adorando com dinheiro. E o Senhor disse, é porque eles são maiores que o dinheiro. Você nunca adora a Deus com aquilo que é maior do que você.
Irmãos, que culto. Quando terminou o culto, eu estava tremendo. O altar lotado de notas. O pastor da igreja veio sorrindo, estilo brincalhão. Ele olhou para mim e disse: está assustado, né, pastor Alex? E eu disse: como não, pastor? E falei o que não devia. Aquela palavra que eu recebi no Brasil dos ratos estava aqui dentro. Eu disse: pastor, como é que não fica assustado? A África é um lugar pobre, de gente pobre, e essa gente jogar esse tanto de dinheiro no altar. Ele olhou para mim e disse: olhe para mim aqui. Ele falou algo que mudou a minha vida, tomara que mude a sua. Ele disse: pastor, nós não somos pobres. Pobres são aqueles que estão envolvidos com magia negra, com bruxaria. Nós conhecemos um Jeová Jireh, que cuida de nós e cuida dos nossos filhos. Ele disse: vem até aqui. Me levou no estacionamento da igreja e disse: olhe esses veículos. E eu olhei veículos que aqui no Brasil dificilmente temos: Lexus, Patrol, Jaguar. Ele disse: sabe de quem são? Daquela gente que jogou dinheiro enquanto o senhor pregava. Depois que nós aprendemos a honrá-lo, ele tem cuidado de nós. E ele falou algo que tomara que você pegue: nossos filhos não vão passar por aquilo que nós passamos. A nossa mentalidade mudou. E se a miséria é o espírito, ela foi quebrada em nossas vidas. Levanta a tua mão, estou sentindo o céu aqui. Lá vai profecia para quem quiser reagir. Os teus filhos não vão passar por aquilo que você precisou passar. Segura o glória e vai liberando. Na tua casa não vai existir miseráveis. Na tua casa não vai existir desempregados. Na tua casa não vai existir bandidos. Na tua casa não vai existir drogados. Na tua casa não vai existir prostitutas. A tua casa vai gerar homens e mulheres de Deus, mantidos pelo altar. Urai, Haiche, Kamaia. Alguém abre a boca para dar glória a Deus, porque tem corrente se quebrando aqui. Tem um ciclo sendo desfeito, tem outro ciclo se iniciando. Tem um espírito pegando a bagagem dele para sair do seio da tua família. Tem algo destravando. Tem uma corrente arrebentando. Irmão, reage só se você entender que é com você. Deus está soltando os teus pés para você começar a caminhar forte. Ei, meu Deus, tem algo do céu aqui. Iria sui canta e cataramachando roia.